Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo da Casa Espírita Amor e Luz Real. O tema proposto de hoje do nosso estudo é a depressão. Junto comigo aqui, Lucas, na mesa, está Paulo, mais uma vez aqui contribuindo conosco. O Eduardo também contribuindo aqui conosco. A Cláudia está ao computador ali nos auxiliando também, contribuindo no nosso estudo de hoje. Você que está acompanhando pode deixar as suas perguntas, as suas sugestões, compartilhar a nossa live com as pessoas que você acredita que gostaria de saber sobre esse tema. E antes de iniciarmos a nossa conversa, o nosso estudo, peço a todos que se concentrem, que fechem os seus olhos, elevando os seus pensamentos a Jesus, nosso Mestre, para que nesse momento já sintamos esse amor de Jesus, essa luz, e dessa forma consigamos ficar mais tranquilos, mais harmonizados, espalhando essa luz ao nosso redor, pedindo também que através dessa luz nossas palavras, nossos pensamentos possam ser inspirados, para que tudo aquilo que for falado ou comentado nessa live esteja sempre dentro dos desígnios do Pai Maior, pois através dele estamos aqui vivos, caminhando e aprendendo. Que Jesus nos acompanhe, que assim seja. Então, como disse, o nosso tema de hoje será a depressão. Então, nós iremos falar sobre a depressão. Para isso, nós buscamos algumas fontes dentro mesmo do Espiritismo, mas também algumas outras fontes, né? E uma fonte bem interessante que fala sobre a depressão vem aqui do livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, o médium Francisco do Espírito Santo Neto. E ele tem um capítulo que fala sobre a depressão, né? E traz um olhar bem interessante para a gente refletir. Ele vai trazer alguns pontos específicos, alguns pontos relacionados às nossas emoções, justamente para elucidar e nos ajudar a trabalhar a depressão, seja nossa ou seja dos outros, né? De alguma forma, eu já adianto aqui, todos nós somos passíveis de estados depressivos, todos nós somos passíveis de passar por uma depressão. Isso é se não estamos com depressão e não sabemos. E aí é importante o auxílio das pessoas próximas para nos alertar e nós também ter a humildade de reconhecer quando alguém nos fala algo, porque quando alguém nos fala algo, aquela pessoa está preocupada, né? Pode ser que ela não tenha o conhecimento correto para dar um diagnóstico, mas se ela deu um sinal ali, cabe a nós investigar também, buscar o auxílio, seja aonde for, ou seja com os profissionais que for, para realmente já agir na prevenção, né? O Eduardo está com o texto em mãos aqui, quiser começar com um trechinho, quiser... Mas eu queria, antes, Lucas, boa noite a todos, só para trazer um pouco que quando nós vamos falar de depressão, nós não vamos encontrar no Evangelho, né? Como depressão, não. Mas como melancolia. Como melancolia nós encontramos. Lá quando Kardec foi recebendo de informações e escreveu o Evangelho, né? Ele fala que não existia depressão, falava de melancolia. Melancolia é aquele estado de tristeza interior que a gente sente forte. E que alguns motivos externos podem despertar isso. E nós que somos jovens há mais tempo, né? Lembramos que no passado, por volta de meia-noite, 1h da manhã, as televisões apareciam aquelas faixas coloridas, encerravam as transmissões.
apareciam as faces coloridas, ou ficava no chiado. Hoje, todas as empresas elas precisam trabalhar praticamente 24 horas. Então, quando você tem, em um dia, uma notícia que não é tão legal, essa notícia se repete todo esse tempo. Essa repetição, durante todo esse tempo, cada vez que nós olhamos isso e vem despertando dentro de nós, aí nós vamos desenvolver aquela tristeza com a notícia. Então, esse é um exemplo como nós nos sentimos depressivos. Quais são os gatilhos que fazem isso com a gente no nosso dia a dia? E para que nós possamos começar a pensar na depressão tendo uma solução diferente, é importante a gente reparar alguns erros nossos para poder ter uma clareza do que sentimos, nossas emoções. Aí, no livro As Dores da Alma, a mensagem que vem começa assim: a reparação é o ato de compensar ou ressarcir prejuízos que causamos, não apenas aos outros, mas também a nós mesmos, através de posturas inadequadas e injustas. Ou seja, algo causamos, o que causamos? Então, nós vamos conhecer o nosso interior para saber o porquê eu sinto uma situação diferente assim e o que eu posso fazer para reparar esse erro. Vamos chamar de erro, fica fácil. E também pensar aos outros. Só que nós sabemos, se eu não consigo reparar um erro meu, me perdoar, como que eu perdoo o outro? Então, a melhor maneira é começar olhando para cada um para dentro. Essa reparação, também para que a gente possa compreendê-la, é como se fosse uma balança, né? Eu gosto de dar sempre aquele exemplo da balança de pratos, né? Já não é tão usual hoje, mas ela fica fácil a gente imaginar, né? Então, sempre que a gente faz alguma coisa para alguém, seja algo legal ou algo que causou dor, isso vai contribuindo na balança. No caso aqui dessa reparação, a reparação ela vai vir porque a gente fez alguma coisa que não foi legal, ou seja, colocou um peso ali na balança. Se eu não tenho a oportunidade, ou se eu não tenho ali, por algum motivo que seja, o desejo de reparar, esse peso ele continua comigo. E isso pode me levar a uma certa melancolia, que depois isso se aprofunda numa depressão. Porque traz a sensação interna de que eu estou devendo algo para alguém. Isso no caso de algo que eu fiz que não foi tão legal e eu não me equiparei com aquilo. Mas também pode ir para um outro caminho, por mais que não pareça tão lógico, mas na prática acontece, e acontece bastante, inclusive, quando alguém faz algo por mim, e eu vou falar algo bom. Então, imagina alguém que te amou muito, e você não conseguiu amar na mesma medida de comparação. Nós também entramos no estado de melancolia, porque eu não consigo me equiparar. E isso também acontece de forma muito costumeira, mas a gente não percebe, numa relação, por exemplo, de filhos para os nossos pais. Mesmo aqueles pais que, por algum motivo, não deram aquilo que nós gostaríamos, ainda assim nos deram amor, pelo simples fato da vida. E aí eu não consigo compensar aquilo da forma que eu gostaria ou de como eu poderia. E como eu não consigo fazer isso, então eu me deprimo. E pode chegar num passo além, que aí a gente vai falar das emoções um pouquinho mais para frente, de eu começar a proporcionar em mim mesmo uma autoagressão. É quando eu começo a me machucar, seja física ou emocionalmente. De que forma? Não me permitindo mais ser feliz,
não me permitindo mais amar outras pessoas, me sabotando em algumas coisas, me julgando demais, e até a gente vê que acontecem as agressões físicas. Quer ver uma agressão física que muitas pessoas têm, às vezes não percebem? Coerulha demais. Uma automutilação. Que pode ser por N motivos, né? Só estou dando um exemplo aqui de que isso pode vir por conta dessa reparação que não foi muito bem feita. Seja de quando nós fazemos algo para alguém, precisamos nos reparar, ou quando a gente recebe algo de alguém que também não consegue devolver na mesma medida. Puxar cabelo, né? Tem pessoas que puxam o cabelo, nem percebe, na hora que vê, o cabelo começa a sair na mão ou uma certa coceira. Isso são agressões que a gente vai fazer de nós mesmos e não percebemos. Então, assim, já que eu não consigo retribuir aquilo da mesma forma, eu me puno. E aí eu viro o meu maior adversário. Eu começo, então, a entrar nesse mundo fechado que vai cada vez me deprimindo mais. Então, é algo muito profundo que merece realmente esse olhar com carinho e amor. Sim. Então, Lucas, e tem outro aspecto também, quando a gente fala sobre das relações, né? É algo que pode também ser um potencial fator de desencadear esses desequilíbrios, que é a criação de expectativa, né? É uma coisa cruel, porque o pai cria expectativa no filho, né? A esposa no marido, no ambiente de trabalho, eu crio expectativa com relação ao meu chefe, por exemplo. E quando essa expectativa não se concretiza, você nem fala com o outro, mas você já vai criando um filme na sua cabeça de por que aquilo não aconteceu. E você pode, até sem perceber, ir dando todo o cenário de algo que te leva a uma depressão, né? Então, as expectativas também me parece que são um ponto-chave da gente tomar cuidado com essa questão das expectativas, porque elas vão, muitas vezes, nos levar para esse caminho. Até porque eu não controlo a reação do outro, eu não controlo a emoção do outro, né? Mas eu queria que ele fizesse o que fosse de uma determinada maneira que eu idealizei. Mas eu também não externei isso. Então, é muito comum nas relações as pessoas não se falam, então não externizam o que elas querem, o outro tem que ficar adivinhando. Mas quando o outro não cumpre aquilo que eu imaginei, aí eu entro em depressão porque me sinto frustrado, né? O outro não compreende o que está acontecendo, pode se sentir deslocado na relação, né? Mas eu acredito que as expectativas, elas são algo que a gente... E a expectativa... E aí volta outro tempero forte aí, a ansiedade. A gente vive na era da ansiedade. A gente nem vivenciou o momento presente, a gente já está colocando a nossa expectativa, toda essa carga de ansiedade, no momento seguinte, né? Em algo que talvez nem venha a acontecer daquela forma, né? E também não podemos esquecer um outro aspecto, lembrando que nós somos espíritos que estamos vivenciando uma experiência humana. Nós somos espíritos de trajetória eterna. E por sermos espíritos de trajetória eterna, temos que cuidar também de eventuais aspectos espirituais que possam estar na causa de um estado depressivo. Então, nem a depressão não se define só pelo aspecto físico, nem pelo aspecto mental, ou também não é exclusivamente espiritual, mas temos que olhar todo, né? Aquela questão da visão holística, de você olhar a medicina. Toda vez que a medicina olha para o ser humano de maneira ampla, em todos os seus aspectos, ela tem mais chance de acertar, né? Não se trata do aspecto físico e esquece do espiritual, né? Trata o aspecto espiritual, mas esquece do aspecto mental, psicológico, né? Então, imagino que a gente tem que sempre contemplar num cenário como esse de depressão,
a amplitude em que isso pode estar caminhando, né, dentro daquele ser humano que está vivenciando esse estado de depressão. Tem uns comentários Mais alto. que puder passar para vocês, né? A Carlota colocou aqui que a depressão pode ser um desequilíbrio químico. Sim. E a depressão é realmente, né? Tem um componente, né, na depressão, falando na parte de saúde, né, física, de desequilíbrio químico, realmente tem. Aqui a dona Silvia colocou sobre a tristeza, né, que ela sente muito grande, somente com esses acontecimentos que a gente tem tido, né, de queimadas, de morte de animais, tudo. Essa tristeza, né, muito grande pode ser um gatilho, né, mas ainda não é considerado uma depressão. Realmente é uma coisa que angustia muito, né, Sim. a gente vê, né, o sofrimento, ver não só os animais, mas você vê as plantas, né, serem queimadas, tudo. E a Carlota aqui complementa, falando sobre esse desequilíbrio físico e o desequilíbrio químico, né, que tem que ser olhado com bastante amor, né, essa causa, né, não só para os sintomas. Eu acho que a depressão é um estado, uma doença que não só afeta, assim, tem o componente do corpo físico, material, Sim. o componente mental, né, e o componente espiritual. Tem um conjunto aí de componentes, e acho que tudo isso tem que ser olhado com muito carinho. Né? Que é o que... Não, é só assim. Nós vamos lembrar que nós vemos uma cultura onde quem tinha depressão era frescura, Sim. era coisa de gente fraca, era um monte de coisa falada, gente. Sim. E hoje, comprovadamente, ela é uma doença. Mas é uma doença que ela deve ser tratada com 3 pontos fundamentais. O físico, onde falamos a dependência química. Sim. O psicológico, onde você pede uma ajuda para alguém preparada a ajudar essa reorganização de pensamentos. E a terceira é espiritual. E qualquer religião estão olhando com essa ajuda de uma maneira diferente. Nós, na doutrina espírita, colocamos de uma maneira conforme a nossa fé, das histórias de vidas que tivemos antes dessa que não lembramos, e que nos colocamos à disposição para reparar esses momentos. Nos colocamos à disposição, quando nós retornamos a esse plano, à disposição de eu reparar, de eu olhar de frente para as minhas emoções, entender o que eu faço com essas emoções, como eu vou trabalhar. E um exemplo de olhar essas emoções é o caso da raiva. E Hamed coloca nesse livro uma muito interessante, que ele fala, né, que é permitido você sentir raiva. Ninguém está falando que com a raiva você tem que ser bruto. Exatamente. Achei perfeita essa colocação. Então, nós vamos pegar as emoções, vamos trazer essas emoções, olhar por que eu sinto esse aperto, por que eu sinto essa dor. E sempre pensando que eu consigo fazer aquilo por mim. Pelo outro eu não consigo. Como assim? Eu tenho, a Dona Maria tem o marido que bebe muito, o filho que usa droga, ela faz tudo por eles. Ela só não faz, às vezes, é aceitar que eles estão no caminho dele. O fato de não aceitar
é uma insatisfação que ela tem com os desígnios colocados por Deus para eles. Quando ela não aceita, ela fica insatisfeita, ela começa a se cansar de lutar por isso e começa a entregar a sua vida. Ela não quero mais. E aí vai entrando num momento depressivo que pode levar até o desencarne. Só que ela não fez o mais simples. Aceitar que o outro depende só dele para passar nessa fase. Então a gente às vezes pode entrar nesse momento depressivo pensando no outro, querendo resolver o outro. E não vai resolver. E o Eduardo tocou num ponto fundamental, né? Quando nós tratamos qualquer questão emocional, onde a palavra repressão ela vai contra e dificulta qualquer processo de restabelecimento do equilíbrio. Justamente, né, por nós aprendermos que sentir raiva é ruim, sentir tristeza não é legal, a minha própria melancolia, enfim, tudo aquilo que está em nós nos faz o quê? Fechar a panela de pressão. E aí a gente tem já o cenário pronto para ter uma depressão, um cenário pronto para ter um surto emocional. Justamente porque a gente repreende as nossas emoções. Então seria algo assim muito interessante de olhar para a raiva, como ele bem citou, e aí vem a pergunta depois, o que eu faço com essa raiva, né? Eu vou usar essa raiva ao meu favor, ou eu vou usar essa raiva para agredir alguém, ou para me agredir, que é o que eu disse anteriormente, né? Que pode acontecer também, como o medo, a própria tristeza. Então, infelizmente, hoje, a gente aprendeu que sentir essas emoções são ruins. E agora o trabalho, primeiro, antes de aprender que elas são boas, é desconstruir essa imagem que a gente colocou, nos permitindo sentir essas emoções. Aí pode falar, mas como que eu sinto uma emoção dessa? Isso vem pela permissão. Pode ser que sinta dor ao se deparar com uma emoção de tristeza? Sim. Mas é importante que aquela dor venha. Porque quando ela vem, a chance dela ir embora é muito maior. Agora, quando eu não dou permissão para que aquela dor chegue até mim, para que eu sinta aquela raiva de alguma forma, para que eu expresse aquela raiva, ou qualquer que seja a emoção de alguma forma, não quer dizer que ela não existe. Só quer dizer que ela está dentro de mim, e assim como um ferro enferrujado, aquilo vai me corroendo por dentro. Então, aos pouquinhos, aquilo vai acabando comigo. A vida vai ficando sem graça. A vida vai ficando dolorida, como um todo. E aí eu não acho mais a solução, porque eu não sei o que é. Mas está lá no fundo. Então, esse apoio, digamos assim, multidisciplinar, né? Uma palavra bonita para explicar isso, é importante. Então, precisa ter realmente um apoio psicológico, né? Que aí o mental se desdobra entre mente e emoções, para ele averiguar onde é que está tudo isso. Precisa, sim, ter um apoio físico, porque pode ser que, em alguns casos, vai precisar corrigir algumas questões hormonais, que a emoção também é biológica. Todas as emoções passam quimicamente pelo nosso cérebro, disparam ali hormônios. Quando a gente sente alegria também. Só que a alegria, a gente acaba não identificando ela como uma emoção ruim, mas transforma uma alegria em algo excessivo que vai gerar uma euforia. Se acelera teu carro, bate no poste. Sim. Então, todas as emoções são importantes. Mas a gente aprendeu que algumas eu coloco no time das boas, que é aquela que eu quero escolher sempre para jogar junto, e a outra no time das ruins, que é aquela que eu vou deixando lá. E isso vai me prejudicando. Então, o psicológico mental, o físico, se precisar ter alguma compensação hormonal, que em alguns casos mesmo, a depressão é até mais física, às vezes tem alguma questão neurológica, né? Que com um medicamento aquilo se desfaz. É algo como se fosse mágica. Mas tem outros casos que, se não tiver um fundo ali de busca emocional, não tem efeito. E aí também as questões espirituais, que são as questões da alma, as nossas questões mais interiores, que também são interessantes ter essa busca, né? Não no sentido de que, se você não busca uma religião, lhe falta algo, você fica depressivo. Não é nem pelo aspecto religioso, mas é por aquele aspecto que transcende o ser humano.
E as influências, né, que nós vamos nos deixando acontecer, a gente se deixa influenciar pelo meio, né, isso vai nos prejudicando. Aí sim, os gatilhos externos ficam mais fortes. Então imagina que eu já estou ruim, já não estou legal, qualquer coisa que eu veja que tem alguma certa similaridade com aquilo, é o prato cheio para que a gota derrame a água do copo. Então esse acompanhamento ele é muito importante e algo fundamental, né? Que nós estamos aprendendo das emoções, é se permitir a sentir. Depois eu pergunto, o que eu faço com isso? Mas eu preciso experimentar. E nós fugimos de tudo aquilo que pode nos causar dor, porque a nossa sociedade não foi ensinada a lidar com as dores. Outras sociedades, outras culturas lidam melhor do que a gente, né? Mas nós não aprendemos muito bem a lidar com as dores. Então hoje a gente está reaprendendo a experimentar todas as emoções. E através dessas emoções que a gente julga sendo ruins, é onde está, na maioria das vezes, a chave da solução dos nossos problemas. É onde está ali guardadinho a força do que a gente precisa para superar um desafio. Está lá naquelas emoções. Eu já vi alguns casos, por exemplo, citando a raiva que o Eduardo trouxe aqui do texto do Hamed, de pessoas que tiveram ali na sua infância algum conflito com os pais, só que naquele momento de infância, imagine uma criança de 5 anos, como que ela demonstra essa raiva para os pais? Às vezes ela faz uma birra, faz isso, mas ela não consegue chegar no nível de maturidade e falar, mamãe, não gostei do que a senhora fez para mim, ó papai, não gostei do que o senhor fez para mim. Ela guarda aquilo, mas lá dentro aquilo fica pegando. Ela briga na escolinha, ela briga com os amiguinhos, e aí ela vai ficando adulta, né? Aí a cabeça de adulto entende que aquilo já não existe mais, né? E fica lá. E aí o adulto já começa a falar, não posso sentir raiva, porque agora eu aprendi que é um sentimento que não é legal. E aí a forma de equilibrar isso, muitas vezes, está aonde? Em dar voz para aquela criança de novo, que ainda existe em nós, deixando ela expressar essa raiva. De que forma? Não precisa chegar agora lá na mãe e agredir a mãe, né? Não precisa agredir o pai, não é isso que nós estamos falando. Mas é possível, simplesmente, de você falar que aquilo um dia te incomodou, já te ajude. É possível você buscar, através de ferramentas, seja qual for, de pôr para fora. A gente tem de segunda-feira aqui o ouvido amigo. É um bom caminho para se começar para quem não tem nada. Exato. Ou para quem já está num caminho aí, para complementar dentro de um caminho espiritual, que é o caminho aqui da Casa Espírita. Então, é um exemplo de ferramenta. Até ia sugerir aqui para a Valéria e para a família, que ela colocou aqui no comentário, se precisarem, segunda-feira é só agendar o horário que a gente está disponível para o ouvido amigo. Na página tem. Na página da CEAL tem lá o contato e a forma de entrar em contato conosco, porque em muitos momentos nós precisamos o quê? Desabafar, soltar para fora. E isso não nos faz menos. Né? Eu gosto de falar sempre, isso não nos faz fracos. Como o Eduardo citou em alguns momentos, né? Depressão é frescura, né? Você não é forte bastante. A gente ouviu isso e por vezes até falou isso sem perceber. Então agora a gente está, como eu disse, reaprendendo a sentir as nossas emoções, pois todas são fundamentais. Como a Carlota colocou aqui, né? Não sei se isso ainda é falado ou não, mas depressão seria coisa de gente desocupada. Gente que não tem... No passado se falava não tem pessoa atualmente, né? Coisa de madame. Vai pro shopping e passa. Doença de rico, né? Doença de rico. Vai pro shopping e passa. Quem precisa ganhar a vida, trabalhar, não tem tempo para isso. Exato. Né? A gente já escutou muita coisa a respeito de depressão. E lá atrás, o que acontecia? Quando alguém falava que estava nessa situação, a primeira coisa que se dizia, mas como, Lucas? Você tem tudo, você tem uma casa, um carro, uma família linda. Isso deixa a pessoa pior. Ninguém deixa a pessoa pior sobre a coisa, né? Eu tenho tudo isso e não estou satisfeita. Ela tem tudo O que isso, eu tenho de errado? mas ela não está conseguindo ter um olhar para dentro dela. E pior, né? Ela olha e fala assim, eu não consigo algo tão simples. Olha o peso disso. Ter tudo não tem problema nenhum, agora não conseguir me olhar.
abri aquela caixinha que eu tranquei, né? Quando o Lucas fez o comentário aqui, eu fiquei imaginando lá, eu com 5, 6 anos de idade, coloquei toda aquela raiva de levar uma surra do meu pai numa caixinha, e aí aquela caixinha ficou tão trancada, tão escondida, que é bem aquilo, você finge que ela não existe, mas ela está lá. Ela está lá, né? E isso vale para qualquer outro tipo de sentimento mal resolvido, né? Tem uma frustração, por exemplo, seja ela emocional, amorosa, no trabalho, num estudo, numa atividade qualquer. Não sou bom em praticar esportes, posso ter uma frustração nessa área e fingir que está tudo bem e lá na frente isso volta, né? Com relação eu imagino assim, o primeiro aspecto para a gente olhar para a depressão é não banalizar. É tudo que a gente falou aqui, de ficar criando estereótipos, né? Então isso é coisa de rico, isso é coisa de quem não tem ocupação, isso é coisa... Não vamos banalizar. Acho que é o primeiro aspecto, né? Se pudermos, vamos acolher. Né? Ao acolher, tentar compreender de acordo com as ferramentas que a gente tem. O Lucas colocou muito bem aqui. Por ser o tratamento disso vai exigir múltiplas frentes, então, na frente que eu consigo atuar, eu atuo, mas na frente que é do psicólogo, do psiquiatra, eu tenho que passar a bola, né? Ele tem que fazer a parte dele lá. Se for um aspecto espiritual que exija um tratamento, cada um na sua área, tentando compreender e ajudar, mas compreendendo que só um aspecto talvez não resolva, né? Talvez tenha que, de fato, olhar todos os aspectos que envolvem a causa da depressão. E às vezes você tomar um remédio ajuda, mas ajuda só no paliativo. É como você tomar uma paracetamol para febre, mas não trata da infecção, né? E aí daqui a pouco a infecção complica. Aí você vai, bom, agora eu vou tomar um remédio para dor, porque agora além de me deu febre, agora está doendo. E fica só no paliativo. Então, a gente tem que ir na calma, né? E muitas vezes, para chegar na causa, eu sozinho não vou conseguir, porque eu não tenho as ferramentas para chegar dentro de mim e abrir aquela caixinha que eu tranquei. Então, vou precisar de ajuda, né? Já costumo dizer também que fazer acompanhamento psicológico hoje é algo tão necessário e natural quanto a gente consultar, por exemplo, um nutrólogo para saber como é que eu me alimento melhor, para fazer um acompanhamento de um check-up de um cardiologista, né? Tem gente que acha ainda que quem vai ao psicólogo está com frescura, né? Está com problema. Problema que todos nós temos. Alguns fingem que não tem, né? E aí cria uma carapaça para dizer, não, eu estou legal, né? Eu não passo por isso. Mesmo com o médico, né? Dando o exemplo, né? Para desassociar a imagem do psicólogo, a imagem do médico é mais comum. Algumas pessoas ainda falam, né? Preferir no médico vai que eu descubro alguma coisa, né? E descobrir ou não quer dizer que não tenha, né? Então, eu só não vou para não saber que eu tenho, mas vai lá dentro já, né? Por isso de alguma forma, entrando no que eu já tinha dito anteriormente, é um descuidado conosco mesmo, é uma autoagressão com a gente mesmo, né? Então, é sempre interessante e importante buscar auxílio, sim, em qualquer área que seja, de preferência, se for necessário, em mais de uma área possível, né? Então, o médico vai fazer o que o médico faz, que é o psiquiatra, o psicólogo vai fazer, o terapeuta vai fazer, o espírita vai fazer, o católico vai fazer, cada um vai fazer aquilo que está dentro da sua caixinha, né? Só um adendo importante aqui, o único profissional que tem ali o poder de diagnosticar alguém mesmo com depressão é o psiquiatra e, em alguns casos, o psicólogo, né? Porque isso vem de uma linha médica, então é os médicos que dão o diagnóstico, né? Algumas outras linhas apenas tratam como complemento, que é o caso da casa espírita. Então, nós não chegamos para alguém falando assim, você está com depressão. Não, a gente sugere que ela busque um profissional adequado e oferece dentro daquilo que nós temos de recurso para o lado espiritual, para o lado de até de instrução moral pelo Evangelho, pelos livros, né, de conceitos, a gente dá ali um caminho, mas uma coisa não substitui a outra. Sim. Então, isso é sempre importante a gente falar aqui,
que não é porque a gente está numa casa espírita que a gente não precisa mais ir no médico, né? Então, cada um na sua caixinha, cada um dentro da sua área. Posso só colocar como uma pergunta nessa existe padrão de tratamento para isso? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, porque aí nós precisamos olhar para aquele indivíduo, né, que está na nossa frente. Então, não dá para olhar para todas as pessoas com depressão e falar que existe um protocolo básico que aquela pessoa vai fazer e ela vai ficar bem. Até porque tem pessoas que necessitam de um acompanhamento, às vezes, por anos. Então, assim, é pessoa a pessoa. Então, em alguns casos, vai seguir por um caminho, em outros casos, seguir por outro. O que é importante é olhar para o indivíduo, porque eu vou precisar olhar para a história dele, para o contexto que ele está, para o que ele já fez anteriormente, que o levou até ali, para o que ele pode fazer na sequência, isso é importante, porque tem indivíduos que você tem que olhar nas possibilidades posteriores do que ele pode fazer ou não, seja no sentido de melhorar, ou seja no sentido de tomar ali uma atitude que não é tão saudável, que aí às vezes precisa envolver outras técnicas, recursos, e às vezes até, se for possível, a família junto para envolver o contexto inteiro, né? Mas sim, é caso a caso, não dá para afirmar que toda depressão é o mesmo motivo, então por isso que é importante. Então nem todo depressivo vai precisar tomar determinado tipo de remédio, nem todo depressivo vai precisar de um tratamento espiritual. Então assim, é caso a caso. Isso faz com que o tratamento tenha mais chance de dar certo. O que fica, talvez, de modo generalizado para todos os depressivos, ou para qualquer questão, é olhar para esse espectro como um todo. Olhar para o físico, olhar para as emoções, olhar para a mente, olhar para o lado espiritual. A chance só cresce quando a gente olha para esse leque maior de possibilidades. Eu queria fazer uma colocação aqui. A gente está falando de depressão, tudo, falando de que a gente guarda as nossas emoções, né, em determinados momentos e deixa de lado, né, e não quer trabalhar isso, né. Aí, estudando o assunto, né, para o nosso bate-papo, uma das visões que eu olhei, né, os textos que eu olhei, e depressão em criança. E depressão em criança é uma coisa que ocorre. E em crianças de bem pouca idade, 5, 6 anos. E qual que é a explicação? Será que essa criança já teve tempo de guardar tanta emoção assim numa caixinha? E qual que é a explicação que o Espiritismo dá para essa situação? Uma depressão de uma criança de tão pouca idade. Aí, da mesma forma, a gente vai ter que olhar para o contexto dessa criança. Então, vamos pegar uma criança bem pequena, que não tem ali na sua pequena trajetória de vida algo teoricamente tão marcante assim para ela desenvolver uma depressão. Então, dentro de uma visão espírita, a gente vai levar em consideração também a vida do espírito, que vai além daquela pequena idade do ser que está ali. Mas também a gente pode olhar para o contexto familiar, porque também é natural que as crianças acabam, por algum motivo que seja, assumindo as dores dos pais. Aí também é um outro assunto, mas pode acontecer. Então, vamos pegar aquela repressão que a gente falou das emoções? Vamos entender assim, tudo aquilo que eu reprimo em mim, pode chegar num ponto que aquilo fica tão intenso que outras pessoas do meu convívio, principalmente aquelas que a gente chama menores, ou seja, que são mais influenciáveis, os nossos pequenos, que eles vêm depois, ou seja, eles têm uma certa influência maior dos adultos. Eles acabam o quê? Pondo para fora os sentimentos do que os adultos não conseguem pôr. E aí, às vezes, aquela criança tão pequena, não tem justificativa nenhuma, tem uma raiva tão grande do pai. Pode ser, não é que pode ser que essa raiva seja da mãe e a mãe não consiga expressar. Isso pode ser, mas, de novo, caso a caso. E uma outra também linha que precisa ser vista é fisicamente mesmo. Será que aquela criança já não tem alguma complicação neurológica que impede a produção de um determinado hormônio? Isso pode ser também. Então, vai ter que olhar para esse todo, mas sempre saindo do foco. Tem que olhar de forma mais ampla.
mas que acontece. A quantidade de crianças hoje com ansiedade, com depressão, é muito grande mesmo. E estudando um pouquinho, lendo um outro caso que acontece de ser o gatilho, né? É quando a pessoa dá mais ouvidos para o que os outros dizem do que o que ela sente. Aí vai uma frase que a semana passada nós utilizamos, né? Eu quero ser visto como Deus me vê. Não como eu me vejo ou que os outros me veem. Como Deus me vê. Com todo o amor. Quando nós estamos nesse momento mais fragilizados, nós valorizamos demais a frase dos próximos. E nesse momento nós entendemos aquela frase da maneira que queremos e não da maneira que foi transmitida. Então, nos leva para um campo nebuloso. Isso. A gente fala, tá, eu estou preocupado com isso que o Paulo me falou, mas eu não estou preocupado de olhar como eu me sinto perante Deus, perante essa ligação com o divino. Então, esse é um outro gatilho que nós vamos sempre lembrar. Muito cuidado com o que os outros falam. E tem uma colocação aqui da Inês, falando a respeito, né, que ela sempre se sentiu muito melancólica. Ela coloca uma pergunta, né? Mesmo assim, quando estava tudo bem, ela sentia isso. Então, ela acha que isso é uma doença também. Ela não acho que não foi diagnosticada pelo que ela falou aqui, mas atualmente isso está refletindo nela como uma fibromialgia, um outro tipo de doença, né? Uma outra patologia. Aí ela pergunta, né, é possível consertar isso, que não chega a ser uma depressão, e sim uma ansiedade? Sim. Mais uma vez, eu acho que precisa ter um olhar, né, de várias perspectivas, né, para tentar buscar um tratamento, né, para uma doença, uma fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que causa dores difusas no corpo, né? Então, pode ter um componente emocional nisso? Sim. Pode ter um componente físico? Óbvio, tem um componente físico. Pode ter algum componente mental e espiritual? Pode. Mas tudo tem que ser avaliado, né? Como geralmente caso a caso. Mas geralmente tem um pontinho em cada um desses que você falou. Sim. Sempre tem, porque a gente é um aglomerado, né? A gente é uma somatória desses nossos corpos, né? Emocional, físico, mental, espiritual. Então sempre tem um resquício em cada um deles, né? Tem que buscar em cada um deles onde é que estaria o nozinho que está preso para poder colocar. Né? Se tem solução, eu prefiro falar assim, tem acompanhamento. Tem acompanhamento. Então, dentro de um acompanhamento, a solução ela pode vir. E sempre nós precisamos estar nos observando, como o Paulo bem disse, né? De ir no psicólogo é quase que hoje algo que deveria ser natural para nós. A gente deveria fazer parte da nossa rotina. Como a gente vai no dentista fazer uma limpeza, uma revisão a cada 6 meses. Ele falou do nutrólogo, eu acho bem bacana isso. Você tem uma tendência, por exemplo, a engordar ou a emagrecer, você não faz o acompanhamento? Você vai sempre se ajustando? Porque você precisa, seu corpo biológico, emocional te leva a um estado X, você faz o acompanhamento. Emocionalmente também, nós podemos ter algumas emoções mais tendenciosas, alguma linha de característica ali que a gente precisa sempre estar acompanhando e observando. E aí que é importante se reconhecer, né? O que o Eduardo estava falando sobre o que a gente escuta do outro, né? Isso também nos mostra que, às vezes, esses sofrimentos internos, eles surgem quando a gente deixa de ser quem nós somos. Sim. A gente se esvazia pelo outro. A gente faz somente pelo outro. A gente ouve somente o outro.
e esquece de ver aquilo que a gente está sentindo. Então, vamos supor, hoje eu queria ter sentado aqui na cadeira do Eduardo, mas ele sentou lá. Aí eu fico quieto e sofro dentro de mim. E eu não chego para o Eduardo e falo, poxa, a próxima vez eu não deixo sentar ali, senta aqui. Não, eu dei um exemplo bobo, mas às vezes nos falta isso. Ter esse posicionamento, né? De colocar aquilo que eu sinto, de colocar aquilo que eu gosto, de colocar aquilo que eu preciso. E quantas vezes a gente não se anula ou não já se anulou pelo outro, já não se anulou pela religião, já não se anulou pelos nossos relacionamentos, pelo nosso trabalho. Não que a gente não vá precisar ter bom senso e jogo de cintura na vida, né? Então a gente não vai ser sempre aquela pessoa que não está nem aí para os outros. Não, não é isso. Mas sempre que a gente se anula, a gente está dando mais voz ao outro para que ele decida por mim. E aí esse sofrimento vai ficando cada vez maior. Então é uma desconexão também, não só a depressão, mas os conflitos emocionais da gente mesmo. E aí também a gente tira agora a culpa do outro, né? Se por algum motivo o outro falhou conosco, ou se o outro fez alguma coisa, ele fez isso também dentro da consciência que ele tinha naquele momento. Então, daqui para frente, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Daqui para frente, de que forma eu consigo me posicionar? Será que um bom caminho não é o autoconhecimento, que tanto a gente fala aqui? E autoconhecimento não é uma coisa complexa. Ele passa pelas coisas mais simples possíveis. Desde do que você gosta de comer, do que você gosta de vestir, de como você gosta de cortar o seu cabelo. Pode falar, Lucas, isso é simples, né? Todo mundo faz. Não, não faz. Não faz. Quantas pessoas não comem aquilo que gostam? Claro, tendo condições, né? Vamos falar aqui dentro de condições propícias para isso, né? Quantas pessoas não comem só para agradar os outros? Quantas pessoas cortam seu cabelo diferente para agradar o outro? Só nesse exemplo rápido, nós estamos em 4 aqui. Se pediram uma pizza agora, aí 2 de nós vão falar, pede o que vocês quiserem. É como qualquer um. Então, A minha resposta geralmente é, sendo sem queijo, eu como qualquer um. Mas qualquer um é muita coisa, né? Depois pode ser que ele peça uma que eu não goste, aí eu vou... E aí? Já é um conflito, porque eu vou dizer assim, sendo com queijo é qualquer um. Então, o conflito já está armado. Sabe que eu gostaria, Paulo, de vamos inverter um pouco, nós estamos falando das pessoas com esta doença. Mas como nós podemos ajudar? Dentro de casa, primeiro. Nós temos na nossa família situações. Será que nós damos liberdade, por exemplo, para os nossos filhos escolher o sabor de pizza que ele gosta? Ou nós não induzimos que ele peça uma que a mãe gosta? Deixa a mãe pedir para que ela fique feliz. Pode pedir qualquer uma, desde que seja. Mas essa é a condição nossa para inibir a ideia do próximo. Né? E aí, qual amor esse junto, né? Então, você me agrada, então você não me ama? Isso é outra parte. Então, como nós podemos agir nessas situações? Como que você vê, Paulo, o carinho que tem que ver isso, né? Sim, eu imagino assim, as relações elas têm que ter base na verdade. Né? Porque, na verdade, você se liberta. Né? Toda vez que você tem uma relação que ela passa a ser calcada numa ilusão, então a chance de você encontrar buracos no caminho. Outro aspecto importante nas relações de casa é o respeito. E respeito, de novo, é respeitar. A definição de respeito é quando você reconhece que o outro tem a soberania de pensar diferente de mim, está tudo certo. Né? Mas, às vezes, a gente confunde o respeito com o outro acatando aquilo que eu penso. Não é isso. Né? Então, se o meu filho pensa diferente, ele não me respeita, não.
Eu estou invertendo o conceito de respeito numa posicionamento. Respeito é eu aceitar que ele pense diferente de mim. E ainda assim, e podemos até ganhar com isso, né? Quando você amplia. Então, a questão do respeito. A questão de você ouvir o outro de maneira... Mas ouvir mesmo, hoje é muito comum nas relações. Imagina, a gente senta para comer uma pizza. Tem 4 pratos na mesa e tem 4 celulares sendo do lado. Então, a gente não se olha, a gente não se conversa, a gente não se escuta. Você está falando com o outro, mas ele está teclando com alguém. Então, a gente precisa fomentar esses momentos da verdade dentro de casa. Então, se a gente pudesse fazer um exercício, a gente vai sentar à mesa, deixando os nossos celulares desligados de algum canto. Mas vamos vivenciar esse momento de comer essa pizza. Vamos trocar ideia, vamos conversar. Vamos saber como é que foi o dia do outro, o que o outro está sentindo. E hoje a tecnologia, ela cria essas armadilhas, né? A gente está perto, mas está distante. E como que eu vou ajudar o outro se eu fico distante dele, se eu não escuto? É muito comum nas relações, mas eu falei isso para você ontem. Você falou? Onde? Você estava teclando na hora que eu falei. Porque a gente agregou um hábito de ficar online, ficar disponível o tempo todo para um aparelho, mas não estou disponível, embora esteja dentro de casa. E agora, com essas questões da pandemia, nós somos trancafiados dentro de casa. Você imagina como que isso potencializa, né? Todo mundo trancado dentro de casa, mas ninguém está junto. Está cada um no seu lugar. Digamos assim, o nosso corpo físico está confinado. Sim, a mente não, o espírito, a nossa então... mente, o espírito... Vamos voltar 30, 40 anos atrás, agora. Tinha uma televisão na sala de casa. Hoje a gente tem uma televisão na sala e em cada quarto. Então, a gente sequer compartilha algo, um noticiário, um documentário, um filme. O mesmo programa, né? O mesmo filme. Então, eu acho que a gente tem que voltar a criar esses momentos, né? Momentos da verdade. Da gente, de fato, olhar o outro, fazer essa conexão com o outro e olhar para dentro e fazer a nossa conexão com o nosso divino também. Eu costumo dizer assim, você conversou com o teu anjo de guarda hoje? Você deu bom dia para ele? Poxa, você levantou e já estava lá. Você nem percebeu? Né? Então, a gente às vezes vive tão automático que a gente também esquece de olhar para o nosso divino. Então, e aí é mudança de hábito, né? É renovar atitudes, como diz na mente. É você ir se ligando um pouco mais nisso, sabendo que eu tenho que cuidar um pouco mais das minhas relações, cuidar da minha relação comigo mesmo, com a minha divindade, com as minhas expectativas, com os meus desejos, mas está dentro de uma linha muito simples do Mestre Jesus. Eu diria que é orar e vigiar. O orar é você estar em comunhão com o divino, com o Pai, com o anjo, a gente vai perdendo isso. O vigiar é você olhar para dentro de você e não esquecer que tem aquelas caixinhas que precisa abrir. E abrir de verdade. Gostaria de fazer várias vezes eu já falei sobre isso, mas fazer um convite. Quando você estiver com algum familiar seu ou algum amigo, procure passar um café naquele momento. Sente com esse amigo, converse sobre o sabor do café, sobre o cheiro, o aroma que ele traz. Converse, não quer. Para entender se nós, no nosso dia a dia, não deixamos passar esses aromas. Se nós estamos no automático, pegando o café, põe no micro-ondas, esquenta, põe na boca e pronto. Nós precisamos reviver esses momentos. Esses momentos de parar, saborear a pizza, o café, seja lá o que for. Olhando nos olhos um do outro.
se foi nos dado, nesse momento, a ideia da máscara, para que fechasse um pouco nossa boca e abrisse nossos ouvidos, será que nós vamos esperar que venha alguma outra ordem para enfaixar as nossas mãos? Para que não teclemos tanto quanto... Imaginou? É duro isso, né? Mas nós temos a oportunidade de pensar nisso. Meu convite é isso. E algo que facilita isso, eu até falei sobre isso ontem, quando a gente está junto, né, quando a gente conversa, não é porque, né, eu possa não concordar com um aspecto seu que eu discorde de você. Ou que eu te deixe de amar por isso. Exatamente. Eu só não concordo com uma ação, com uma atitude. Não é com o Paulo, é com aquele pedacinho do Paulo que me incomodou. E aí fica mais fácil, fica mais leve, porque eu não levo para o pessoal, então eu não preciso ser contra você. Exatamente. Eu só acho que você não deveria colocar o livro aqui. Mas eu respeito que aqui é o seu quadrado, e aqui é o meu, então aqui eu coloco. Isso não quer dizer que eu amo menos você, ou que eu não concordo com a sua pessoa, ou que a gente precisa brigar por isso. Né? Você tem raiva. Porque tem raiva, exato. Então, às vezes a gente discordar de alguém, não é que a gente discorda da pessoa, a gente só discorda de um pedacinho dela. Só um pedacinho só. E aí isso fica mais leve, porque não fica tão esse mundo agressivo, né, que nós vivemos. E isso que o Eduardo falou, né? Então, assim, aproveitar mesmo esses instantes e saborear a vida, né, nos pequenos detalhes. Né? Pode parecer meio que clichê, mas não é. É algo que nós esquecemos e devemos nos lembrar sempre, porque é nas pequenas experiências que está guardadinho ali muitas sensações gostosas, né? E é isso que vai virar memória legal lá na frente. Puxa, olha, aquele café não foi o café. Você estava presente, tomando um café, olhando nos olhos de alguém, dando amor, recebendo amor. Isso tudo vai deixando a vida melhor. A Carlota fez uma colocação para a gente relembrar aqui de um caso que eu e a Carlota estivemos juntos. Nós reunimos antes da pandemia, já vinha fazendo isso com frequência, né? Mas fomos num restaurante, um sábado à tarde. Nós, jovens há mais tempo, né? De juventude acumulada, né? 6 pessoas que fizemos o pré-primário juntos. Nossa. E nesse lugar, não pegava o celular. Tá vendo? Nós sentamos por volta de 12:30 e levantamos às 5:30 da mesa. O que teve de conversa, de emoções colocadas na mesa, de ajuda de um ao outro, de ouvido amigo, porque nós ouvimos. Olha a necessidade que tivemos de ir para um lugar que não tinha sinal de celular. Precisou não ter o celular, o sinal, porque nós temos dificuldade de deixar na porta de casa. Tem uma colocação, aproveitando o nosso finalzinho, que o Reginaldo fez, que eu não consegui entender. Né? Se ele puder explicar melhor aí, Reginaldo, envolvendo a depressão, medo, raiva ou conforto momentâneo? Fez uma pergunta, eu não sei se vocês conseguiram entender a colocação dele. Se o que ele quis, tem a impressão que seja isso, né? Se dentro da depressão nós estamos com raiva e medo, ou simplesmente isso é a gente se isolar disso é um conforto. Quando nós vamos nos conhecer, nós vamos sentir medo, sentir raiva, mas saber o que fazemos com isso nos tira da zona de conforto. Então, a cura da depressão é sair da zona de conforto. Não sei se foi esse caminho que você perguntou, Reginaldo. Não.
tentei entender que seja assim, tá? Até porque também não é tão confortável ficar lá, né? Por muito tempo, né? Sim. A gente fala dos eu acho que é 1000 maravilhas, né? E não é, aquilo está consumindo a pessoa, aquilo está deixando a pessoa ruim. De acordo com o celular, é a pergunta acima. Ok? E o outro aspecto que a gente sempre deve lembrar é como em qualquer doença, Cláudia, a pessoa que se encontra no estado de depressão, ela tem que ver isso. Porque a gente só consegue buscar ajuda quando a gente conhece. E às vezes tem pessoas que negam né, e fica mascarando isso. Então, para você reconhecer, pedir ajuda, e se tiver que fazer algo, fazer de maneira comprometida. Né? Senão, você fica só tratando da superficialidade e não trata o que tem que tratar. A gente já está chegando aqui no nosso finzinho do grupo de estudos, com o tema de hoje, que foi depressão. Dando um recadinho de novo, né, de segunda-feira, ouvido amigo. Se alguém quiser, precisar, conhecer de alguém que queira e precise, no Facebook e no Instagram da CEAL tem o como fazer, né? Só precisa agendar um horário. Né? A gente está atendendo por horário agendado, quantidade reduzida de pessoas para poder atender bem e dentro das normas estabelecidas por conta da pandemia. Caso eu não encontre lá o recadinho, manda uma mensagem no Facebook, manda uma mensagem no Instagram, que aí a gente responde para vocês de como chegarem até aqui. Bom, quer complementar? Eu quero hoje dar uma notícia. A casa vai retornando a alguns trabalhos. Então, eu quero convidar que no dia 11 de outubro, domingo, o dia que nós temos a evangelização infanto-juvenil, que ainda não está acontecendo, nós faremos a palestra, uma palestra de reencontro. Será às 10 da manhã. Nós teremos a divisão, o espaço, pedimos quem quiser vir, os portões estarão abertos, com máscara, teremos álcool gel. Os temas da palestra serão sempre do livro Os Prazeres da Alma. E para começar, aconteceu mesmo. A primeira palestra vai ser alegria. Então, estou convidando a todos. Domingo, das 10 às 11 da manhã, dia 11 de outubro, nós estaremos voltando às palestras aos domingos. Estão todos convidados. Agradecendo a participação de todos, todas as perguntas, todos os comentários, aquelas pessoas que compartilharam a nossa live, agradecendo ao Paulo também por contribuir conosco. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eduardo, Cláudia. E convido a todos novamente a fecharem seus olhos, aproveitando esta oportunidade, para agradecer a nossa vida. E é possível, sim, olhar agora para a nossa vida e identificar algo especial. E agradecer por esse algo especial. Agradecer pela nossa família, independente de como são ou da forma que nós lidamos com eles, mas agradecer de fato por termos uma família, agradecer aos nossos amigos, agradecer nesse momento por poder estarmos aqui, tendo o recurso de nos conectarmos através de um celular, de um computador, agradecer a cada bênção que Deus nos proporciona, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas que nos acontecem. E com essa gratidão em nossos corações, juntos, vamos fazer a oração que Jesus nos deixou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas, assim como nós perdoamos a quem nos pecam. E não nos deixeis cair. Mas novamente agradecer a todos e até quarta-feira que vem, então, o nosso grupo de estudo. Boa noite. Boa noite.